Pare tudo agora. O que vou te revelar mudou minha vida e está prestes a mudar a sua. Porque não foi você quem encontrou esta mensagem. Foi Deus quem te trouxe até aqui neste momento exato, nesta hora específica, para te dizer algo que o céu tem guardado para você há muito tempo e que finalmente chegou o momento de ser liberado. Respira fundo, porque seu coração já sabe que algo diferente está acontecendo agora. Você consegue sentir? Aquela inquietação estranha no peito, aquele aperto na garganta, aquele arrepio que percorreu seu corpo quando você começou a ler estas palavras, não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando que esta palavra é para você, que este é seu momento de virada, que tudo que você tem carregado sozinho por tanto tempo está prestes a ser destruído pelo poder dos guerreiros celestiais, que Deus está mobilizando agora mesmo a seu favor. E se você realmente crê que Deus te trouxe até aqui, se você reconhece que esta não é apenas mais uma mensagem, mas um chamado celestial para a sua vida, então eu preciso que você faça algo agora mesmo, como um ato de fé e como uma declaração de guerra contra as trevas. Inscreva-se neste canal agora, porque cada vez que você se inscreve, você está dizendo ao inferno: eu escolhi o lado de Deus e vou receber sua palavra todos os dias. Deixe seu like neste vídeo, porque seu like não é apenas um clique. É uma semente de fé que você está plantando e que vai fazer essa mensagem alcançar milhares de outras vidas que estão na mesma prisão que você estava. Comente aqui embaixo, eu creio, ou amém, porque quando você declara sua fé publicamente, os anjos se movem e os demônios tremem. E compartilhe este vídeo agora mesmo com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo, que está presa, que está no limite, porque talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para salvar a vida dela hoje. Então não seja egoísta, guardando essa revelação só para você. Seja um canal de bênção, seja luz, seja sal, e deixe o poder de Deus fluir através de você para tocar outras vidas. Filho, filha do Deus Altíssimo, eu sei o que você está enfrentando. Sei do vício que você esconde e que te envergonha. Sei da dívida que te sufoca e não te deixa dormir. Sei da maldição que parece perseguir sua família há gerações. Sei da dor invisível que ninguém mais enxerga, mas que está te matando por dentro. E vim aqui hoje não com palavras vazias de consolo barato, mas com uma revelação de guerra espiritual tão poderosa que quando você terminar de ouvir isso, quando você fizer a oração que vou te ensinar, quando você invocar os 3 príncipes celestiais que o próprio Deus estabeleceu para destruir as obras do inferno, sua vida nunca mais será a mesma. O Senhor me acordou de madrugada tremendo com uma revelação sobre São Miguel, São Rafael e São Gabriel que eu nunca tinha compreendido dessa forma. E enquanto eu chorava no chão do quarto recebendo essa palavra, o Espírito Santo me mostrou seu rosto, me mostrou sua luta, me mostrou seu cansaço de tentar sozinho, e ele me disse: vai e diz ao meu filho, à minha filha, que chegou a hora da libertação total, que os exércitos celestiais estão em posição de combate, que as cadeias vão se romper, que as portas vão se abrir, que o impossível vai acontecer. Mas é preciso que ele creia, é preciso que ela se posicione, é preciso que ative a fé que eu coloquei dentro dele. Então, se você está sentindo seu coração disparar agora, se lágrimas já começaram a descer sem você controlar, se algo profundo dentro de você está gritando: essa palavra é para mim, não ignore, não saia, não deixe o inimigo roubar esse momento divino, porque o que vai acontecer nos próximos minutos vai te libertar de prisões que você achava eternas. Vai destruir fortalezas que pareciam invencíveis, vai abrir portas que estavam seladas, e você vai testemunhar com seus próprios olhos
o poder do Deus que não abandona seus filhos, mas envia seus anjos mais poderosos para guerrear ao lado daqueles que clamam com fé verdadeira. Há uma guerra acontecendo agora mesmo no mundo espiritual que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Mas você sabe do que estou falando, porque tem sentido os efeitos dessa batalha na sua vida, nas suas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos. E o inimigo tem trabalhado dia e noite para fazer você acreditar que não há solução, que você está sozinho, que Deus te esqueceu, que aquele vício nunca vai embora, que aquela dívida vai te sufocar para sempre, que aquela maldição é mais forte do que qualquer oração que você possa fazer. Mas espere, tem algo que o inferno não quer que você descubra, e é justamente isso que vou revelar agora, porque quando você compreender o poder que está disponível através dos 3 arcanjos que Deus estabeleceu como príncipes sobre as batalhas celestiais, quando você entender que Miguel, Rafael e Gabriel não são apenas figuras decorativas da teologia, mas guerreiros poderosos que respondem ao chamado dos filhos de Deus, tudo vai mudar, e o que parecia impossível vai começar a desmoronar diante dos seus olhos como muralhas de Jericó que caem ao som da trombeta ungida. São Miguel, cujo nome significa literalmente quem é como Deus, é o príncipe dos exércitos celestiais que expulsou Lúcifer e 1/3 dos anjos caídos do céu. E está escrito em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, que houve uma guerra no céu onde Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos e não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E o grande dragão foi precipitado, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Você percebe a dimensão do que estou dizendo? Este arcanjo guerreiro que derrotou o próprio príncipe das trevas está disponível para lutar ao seu lado, para quebrar as cadeias que te prendem, para destruir vícios que você não consegue vencer sozinho, para expulsar toda a manifestação demoníaca que tem atormentado sua casa, sua mente, suas finanças. Mas tem mais. E preste muita atenção, porque o que vou falar agora vai mudar sua compreensão sobre intercessão celestial, Rafael, que significa Deus cura. É o arcanjo da cura e da restauração que foi enviado para curar Tobias no livro apócrifo reconhecido pela tradição cristã. E sua missão é trazer saúde completa, não apenas física, mas emocional, financeira, familiar. Ele destrói toda enfermidade, toda opressão, todo trauma, toda ferida da alma que o inimigo causou ao longo dos anos. E Gabriel, oh meu Deus, Gabriel é o mensageiro divino que trouxe as notícias mais importantes da história da humanidade. Foi ele quem apareceu a Daniel para revelar profecias. Foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias. Foi ele quem disse a Maria que ela seria a mãe do Salvador, e seu nome significa Homem de Deus, ou Fortaleza de Deus. E ele carrega mensagens diretas do trono, decretos de transformação, anúncios de milagres que estão prestes a acontecer na sua vida. E eu profetizo agora, em nome de Jesus, que Gabriel está trazendo uma palavra específica para você que vai mudar completamente o rumo da sua história. Talvez você esteja se sentindo exatamente como eu me senti quando estava no fundo do poço há alguns anos atrás, quando as dívidas me sufocavam, quando o vício parecia mais forte do que minha vontade, quando acordava de madrugada com angústia no peito sem saber de onde viria o milagre. E foi exatamente nesse momento de desespero total que o Espírito Santo me ensinou a clamar pelos guerreiros celestiais, a invocar o poder dos arcanjos, não como uma reza mecânica, mas como um decreto de guerra espiritual. E o que aconteceu depois foi tão sobrenatural que até hoje me emociono ao lembrar. Você precisa entender algo fundamental que vai mudar completamente sua perspectiva sobre batalha espiritual.
Deus estabeleceu hierarquias celestiais não para nos afastar dele, mas para nos dar acesso ao seu poder através de diferentes canais de autoridade espiritual. E quando você aprende a se posicionar corretamente diante dessas autoridades angélicas, quando você compreende que não está adorando anjos, mas honrando os servos, que o próprio Deus comissionou para proteger e abençoar seus filhos, as portas do sobrenatural se abrem de uma forma que você nunca experimentou antes. Está escrito em Hebreus, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, se você é filho de Deus, se você lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, esses poderosos guerreiros celestiais foram designados especificamente para trabalhar a seu favor, para lutar suas batalhas, para destruir as obras do maligno que tem roubado suas bênçãos. Mas algo está mudando agora mesmo enquanto você absorve estas verdades. Você consegue sentir? O ambiente espiritual ao seu redor está sendo purificado neste exato momento. Anjos estão sendo mobilizados, demônios estão sendo confrontados, cadeias invisíveis estão começando a rachar. E não estou falando de sentimentalismo barato ou de emoção manufaturada. Estou falando de uma realidade espiritual tangível que está acontecendo agora mesmo porque você decidiu não ignorar este chamado. Porque seu espírito reconheceu a voz do Altíssimo nestas palavras, porque há um Kairos divino acontecendo neste momento da sua vida. O que vou revelar agora vai chocar você e pode parecer impossível, mas oro para que o Espírito Santo abra seus olhos espirituais. São Miguel está posicionado neste momento como um escudo de fogo entre você e toda a operação demoníaca que tem tentado destruir sua vida. Ele está com a espada desembainhada, declarando guerra contra os principados e potestades que têm bloqueado suas bênçãos financeiras, que têm alimentado aquele vício que você esconde de todos, que têm enviado pesadelos e angústias para roubar sua paz. Pare, respire fundo. Feche os olhos por um instante se estiver sozinho e sinta a presença dessa proteção celestial se manifestando ao seu redor. Porque enquanto você reconhece e honra a autoridade que Deus deu a Miguel sobre as batalhas espirituais, portais de libertação se abrem e você recebe acesso a um nível de poder que antes estava bloqueado pela sua incredulidade. Rafael está posicionado à sua direita neste exato momento, trazendo cura para áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam ser curadas. Aquela dor emocional que você carrega desde a infância, aquela mágoa que envenenou seu coração, aquela doença que os médicos disseram ser incurável, aquela depressão que te faz acordar sem vontade de viver, aquela ansiedade que te paralisa, tudo isso está debaixo da autoridade de cura do arcanjo Rafael. E quando você abre seu coração com fé genuína e clama por esta cura celestial, rios de restauração começam a fluir e o que estava morto começa a reviver. O que estava quebrado começa a ser restaurado. O que estava doente começa a sarar. E Gabriel, meu amado irmão, minha querida irmã, Gabriel está parado diante de você neste momento com um pergaminho nas mãos, um decreto celestial com seu nome escrito, uma mensagem específica que Deus mandou entregar para você hoje. E essa mensagem diz que seus dias de humilhação terminaram, que o tempo de escassez acabou, que a temporada de vergonha foi encerrada, que uma nova era de prosperidade, honra e dignidade está começando agora. E eu não estou inventando isso, não estou criando falsas esperanças. Estou profetizando sob a unção do Espírito Santo aquilo que está escrito nos planos eternos de Deus para você. Você já parou para pensar por que o inimigo tem lutado tanto contra a sua vida? Por que tem investido tanto em te destruir?
Porque parece que toda vez que você está prestes a prosperar, algo acontece para puxar você de volta? É porque ele conhece o seu destino, ele enxerga o propósito gigantesco que Deus colocou dentro de você. Ele sabe que se você descobrir quem realmente é em Cristo, se você desbloquear o poder que há no seu DNA espiritual, se você se levantar na autoridade que Jesus te deu, você vai fazer estragos no reino das trevas, vai libertar multidões, vai transformar gerações, e por isso ele tem trabalhado incansavelmente para te manter pequeno, derrotado, endividado, viciado, doente, oprimido. Mas o Senhor está dizendo agora: basta, chega de permitir que o ladrão roube, mate e destrua, porque Jesus veio para dar vida em abundância, conforme está escrito em João 10, versículo 10. E essa abundância não é apenas espiritual, ela é também material, emocional, relacional, financeira. Ela é completa e integral, porque o Deus que servimos não faz as coisas pela metade. Ele não liberta só um pouco, não cura só uma parte, não prospera de forma medíocre. Quando ele age, ele transforma radicalmente, vira a situação de cabeça para baixo, faz o impossível acontecer, envergonha os inimigos, exalta os humilhados. Há uma passagem em Daniel 10 que me arrepia toda vez que leio, quando o profeta está orando e jejuando por 21 dias, e finalmente um anjo aparece e diz algo extraordinário. Ele diz que desde o primeiro dia que Daniel se propôs a entender e a humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e por causa delas o anjo veio. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. Você compreende o que isso significa? Suas orações foram ouvidas desde o primeiro momento. A resposta já estava a caminho, mas havia uma batalha acontecendo no mundo espiritual que atrasava a manifestação do milagre, e foi necessário que Miguel interviesse para quebrar a resistência demoníaca e liberar a bênção. Quantas bênçãos suas estão retidas agora mesmo por causa de batalhas que você nem imagina que estão acontecendo? Quantos milagres já foram decretados, mas estão presos por forças das trevas que precisam ser confrontadas com autoridade? É por isso que não basta apenas orar, é preciso guerrear, é preciso invocar os guerreiros celestiais, é preciso se posicionar com ousadia e declarar guerra contra todo poder que se levanta contra o conhecimento de Deus e contra as promessas que Ele fez para você. Talvez você esteja pensando, mas isso não é idolatria. Não estou colocando os anjos no lugar de Deus? E eu respondo com toda clareza, absolutamente não. Quando você vai ao médico, você não está colocando o médico no lugar de Deus, você está usando um instrumento que Deus providenciou para trazer cura. Quando você pede para um amigo orar por você, você não está substituindo Deus, você está ativando o poder da intercessão que Ele mesmo estabeleceu. E da mesma forma, quando você invoca os arcanjos, você não está adorando criaturas, você está honrando os oficiais celestiais que o próprio Deus designou para executar sua vontade na terra. Você está se alinhando com a ordem estabelecida pelo Criador desde a fundação do mundo. Tem algo acontecendo no seu peito agora, não tem? Uma sensação de esperança que você não sentia há muito tempo, uma fé que está sendo reacendida, uma certeza de que desta vez vai ser diferente, de que algo de verdade está mudando, e eu confirmo para você pelo Espírito Santo que sim, você não está imaginando. Este é Deus te visitando. Este é o toque celestial que você tanto pediu. Este é o momento da sua virada. Mas você precisa agir, precisa se posicionar, precisa abrir a boca e declarar guerra contra as trevas. Precisa clamar pelos guerreiros de Deus com fé inabalável. Vou te ensinar agora exatamente como fazer isso. Vou te dar as palavras certas, a oração poderosa que vai mobilizar os céus a seu favor.
que vai fazer os anjos se moverem, que vai quebrar as cadeias e destruir os altares que o inimigo levantou contra você. Mas antes preciso que você entenda que não é a oração mecânica que tem poder. É a oração que sai de um coração quebrantado, de uma alma sedenta, de um espírito que clama por libertação verdadeira. Então se posicione agora. Afaste toda distração, silencie o celular se precisar. Feche a porta se estiver em casa. Entre no seu quarto secreto, como Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 6, e prepare-se para uma experiência com o Deus vivo. Coloque a mão no coração agora, sinta as batidas, reconheça que você está vivo não por acaso, mas porque Deus ainda tem planos tremendos para você. Respire devagar e profundo, deixando a presença do Espírito Santo invadir em cada célula do seu corpo. E agora ore assim comigo. Repita estas palavras em voz alta, com toda a fé que você conseguir reunir. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me coloco diante do teu trono neste momento, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, que sozinho sou fraco, mas em ti sou mais que vencedor, e venho agora invocar os teus poderosos guerreiros celestiais que tu estabeleceste para proteger e abençoar os teus filhos. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos do Senhor, eu te invoco em nome de Jesus Cristo para que venhas agora com tua espada de fogo e destruas toda operação demoníaca contra minha vida. Quebre as cadeias do vício que me escraviza. Expulse os demônios que têm roubado minha paz. Derrube os altares de feitiçaria levantados contra mim. Corte toda a maldição hereditária, anule todo o decreto de morte, doença e miséria e estabeleça uma cerca de proteção ao meu redor e ao redor da minha família, que nenhum poder das trevas possa penetrar. São Rafael Arcanjo, enviado de Deus para curar e restaurar, eu clamo por ti, em nome de Jesus, para que tragas cura completa ao meu corpo, à minha alma e ao meu espírito. Sare as feridas emocionais que carrego desde a infância. Restaure minha saúde física. Liberte-me de toda ansiedade e depressão. Cure meus relacionamentos quebrados, restaure minhas finanças devastadas e derrame sobre mim o bálsamo celestial que transforma morte em vida, tristeza em alegria, escassez em abundância. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, portador de decretos divinos, eu te recebo em nome de Jesus para que me tragas agora a palavra profética que Deus tem para mim, o anúncio do milagre que está prestes a acontecer, a revelação do propósito eterno que o Senhor planejou desde antes da fundação do mundo. Abre meus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Pai. Abre meus olhos para enxergar as oportunidades que Ele está colocando no meu caminho e traz agora mesmo a manifestação das promessas que por tanto tempo pareciam impossíveis. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus que venceu a morte e o inferno, eu decreto que minha libertação está acontecendo agora, que minhas dívidas estão sendo canceladas, que minha cura está sendo liberada, que minha família está sendo restaurada e que uma nova temporada de abundância, paz e propósito está começando na minha vida hoje. Amém. Apenas respire agora. Não saia correndo para a próxima coisa. Fique aqui por mais alguns momentos, deixando o que acabou de acontecer no mundo espiritual se assentar no seu coração, porque algo real aconteceu, forças celestiais foram mobilizadas, decretos foram liberados, e você precisa dar tempo para o seu espírito processar a magnitude desta intervenção divina. O que você acabou de fazer não foi apenas recitar palavras bonitas, foi uma declaração de guerra oficial contra o reino das trevas. Foi um ato de fé que moveu montanhas no invisível. Foi o momento em que você decidiu não ser mais vítima, mas tornar-se um guerreiro. E o inferno inteiro estremeceu, porque mais um filho de Deus descobriu o poder que estava disponível, mas nunca havia sido ativado por falta de conhecimento.
Você sabe o que acontece quando um crente descobre verdadeiramente sua autoridade em Cristo? Quando ele para de viver na defensiva e passa a atacar agressivamente as fortalezas das trevas. Quando ele compreende que não está aqui para apenas sobreviver, mas para dominar, subjugar e estabelecer o reino de Deus na terra. O caos se instala no acampamento. Inimigo, porque eles sabem que perderam mais um escravo e ganharam mais um adversário, mais um soldado do exército de Deus que não vai mais aceitar migalhas quando tem direito ao banquete completo. Agora preciso te revelar algo que vai mudar sua forma de orar para sempre. Existe uma diferença abissal entre fazer pedidos e decretar realidades, entre suplicar e ordenar, entre esperar que algo aconteça e fazer acontecer pela autoridade que Cristo delegou a você. E quando você compreende isso, quando você se levanta da posição de mendigo espiritual e assume sua identidade de filho do Rei, de sacerdote do Altíssimo, de embaixador do reino, tudo muda, porque você não está mais esperando que Deus faça algo. Você está executando aquilo que Ele já decretou nos céus, mas precisa de um canal terreno para manifestar na dimensão física. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 16, versículo 19, quando disse a Pedro que daria as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligasse na terra seria ligado nos céus, e tudo o que desligasse na terra seria desligado nos céus. Você compreende a magnitude dessa autoridade? Você tem o poder de ratificar na terra os decretos celestiais, de manifestar na dimensão visível aquilo que já está estabelecido na dimensão invisível, de trazer do mundo espiritual para o mundo material as bênçãos que Cristo conquistou na cruz. Mas essa autoridade não funciona automaticamente. Ela precisa ser ativada pela fé, pelo conhecimento, pelo posicionamento correto. E é por isso que tantos crentes vivem derrotados, tendo à disposição um arsenal de poder que nunca usam. É como ter um cofre cheio de ouro, mas não conhecer a combinação. Como ter uma conta bancária milionária, mas nunca fazer uma retirada. Como possuir uma mansão, mas viver no quintal, dormindo ao relento. O inimigo tem trabalhado arduamente para manter você na ignorância, para fazer você acreditar que precisa apenas aceitar passivamente tudo o que acontece como se fosse vontade de Deus, que precisa apenas ser humilde e submisso enquanto ele rouba tudo de você. Mas isso não é humildade genuína, é conformismo doentio, é passividade demoníaca, é preguiça espiritual disfarçada de santidade, porque o Deus que nós servimos é um guerreiro conforme está escrito em Êxodo 15, versículo 3. O Senhor é homem de guerra, e Ele não nos chamou para sermos vítimas eternas, mas vitoriosos triunfantes, que esmagam a cabeça da serpente sob seus pés, conforme prometido em Romanos 16, versículo 20. Você consegue imaginar o nível de transformação que está prestes a acontecer na sua vida quando essa verdade realmente penetrar no seu espírito? Quando você acordar amanhã, não mais como alguém que espera ser abençoado, mas como alguém que sabe que já é abençoado e apenas precisa tomar posse. Quando você for para o trabalho, não mais se sentindo pequeno e insignificante, mas sabendo que carrega dentro de si o poder do Espírito Santo e a autoridade dos céus. Quando você olhar para aquela dívida, para aquele vício, para aquela doença, não mais com medo e desespero, mas com a certeza absoluta de que tudo isso já foi derrotado na cruz e você só precisa declarar a vitória. Isso não é pensamento positivo barato, não é confissão positiva superficial, não é autoajuda travestida de cristianismo. Isso é verdade bíblica sólida, é realidade espiritual concreta, é o evangelho do reino em toda sua plenitude e poder. E o diabo está apavorado com a possibilidade de você descobrir isso, porque ele sabe que, quando isso acontecer, ele perdeu, acabou,
Não tem mais nada que ele possa fazer para te impedir. Tem uma história que preciso contar que vai ilustrar perfeitamente o que estou tentando comunicar. Há alguns anos atrás, eu conheci um homem que estava completamente destruído, afundado em dívidas que chegavam a centenas de milhares, viciado em drogas que destruíram seu casamento e o afastaram dos filhos, com processos judiciais prontos para tomar tudo o que ele tinha, dormindo no carro porque tinha perdido sua casa. E ele chegou em uma reunião de oração, parecendo um morto-vivo, sem esperança nenhuma nos olhos, apenas esperando o momento de morrer. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo me guiou a ministrar exatamente sobre a autoridade dos anjos e sobre o poder da intercessão celestial. E quando fiz a oração invocando São Miguel, São Rafael e São Gabriel, aquele homem começou a tremer violentamente, caiu de joelhos, e eu vi com meus próprios olhos demônios sendo expulsos, cadeias invisíveis sendo quebradas. Algo sobrenatural estava acontecendo que não podia ser explicado pela lógica humana. Ele ficou ali no chão chorando por mais de 1 hora, e quando finalmente se levantou, era outra pessoa. O semblante tinha mudado completamente. Havia vida nos olhos novamente, havia esperança, havia fé, e ele declarou com uma convicção que me arrepiou: eu vou vencer, eu vou sair dessa. Deus não me trouxe aqui para me abandonar agora. E sabe o que aconteceu? Menos de 6 meses, aquele homem estava completamente livre das drogas, sem nenhum tipo de tratamento médico. Apenas pela libertação sobrenatural que recebeu, conseguiu um emprego excelente, de forma milagrosa, em uma empresa que normalmente não contrataria alguém com seu histórico. Começou a pagar as dívidas de forma acelerada, com recursos que vinham de lugares inesperados, se reconciliou com a esposa e os filhos, recuperou sua casa e hoje, apenas 3 anos depois, ele tem um testemunho tão poderoso que tem levado centenas de pessoas à libertação quando compartilha o que Deus fez. Impossível? Não para o nosso Deus. Tarde demais? Não para o nosso Deus. Complicado demais? Não para o nosso Deus. Porque Ele é especialista em pegar situações impossíveis e transformar em testemunhos gloriosos que fazem todo o inferno tremer e todo o céu celebrar. E o que Ele fez por aquele homem, Ele quer fazer por você, porque não há acepção de pessoas com Deus, conforme está escrito em Romanos 2. Versículo 11, o mesmo poder que operou ali, opera aqui. A mesma graça que restaurou aquela vida quer restaurar a sua. Os mesmos anjos que intervieram naquela situação estão prontos para intervir na sua. Mas você percebe o que foi necessário? Foi necessário que ele se humilhasse, que reconhecesse sua impotência, que clamasse por ajuda celestial, que se posicionasse corretamente, e então o céu se moveu. E quando o céu se move, nada permanece como era antes. Montanhas são removidas, mares se abrem. Mortos ressuscitam, impossíveis acontecem. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a se humilhar verdadeiramente, não com uma humildade falsa que na verdade é orgulho disfarçado, mas com a humildade genuína de quem reconhece que sozinho não consegue, mas com Deus tudo pode? Você está disposto a abandonar a autossuficiência tola que diz, eu resolvo isso sozinho, e abraçar a dependência sábia que declara, sem ti, nada posso fazer? Porque é nesse lugar de rendição total que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. É quando você para de lutar na sua própria força e começa a lutar na força do Senhor dos Exércitos, que os verdadeiros milagres começam a acontecer. O Espírito Santo está me mostrando agora algo muito específico, e preciso ter a coragem de falar isso mesmo que seja confrontador. Tem alguém lendo isso neste momento que está no seu limite, que está pensando em desistir de tudo, que tem até contemplado tirar a própria vida porque a dor parece
insuportável. As dívidas parecem impagáveis, o vício parece invencível, a situação parece irreversível e o inimigo está sussurrando no seu ouvido que não há mais esperança, que você falhou definitivamente, que Deus te abandonou, que seria melhor acabar com tudo de uma vez. Pare agora e me escute com toda a atenção. Essa voz não é de Deus. Esse pensamento não vem do céu. Essa sugestão é do diabo que veio para roubar, matar e destruir. E ele está desesperado porque sabe que você está muito próximo da sua grande virada, muito próximo de ver o milagre que vai mudar tudo. E por isso ele está investindo pesado em fazer você desistir antes que isso aconteça. Mas eu profetizo sobre você agora, em nome de Jesus Cristo, que você não vai desistir. Você vai resistir, você vai permanecer firme, você vai ver a salvação do Senhor, porque Ele que começou a boa obra em você, vai completá-la conforme está escrito em Filipenses 1, versículo 6. E nenhum projeto de Deus fica pela metade, nenhum propósito divino é abortado, nenhum plano celestial falha. Acalme seu coração agora, respire devagar, limpe as lágrimas se estiver chorando, porque o que vou te dar agora vai ser a chave que vai abrir todas as portas que têm estado fechadas. Vai ser o decreto que vai desbloquear todas as bênçãos que têm estado retidas. Vai ser a oração que vai mobilizar todo o céu a seu favor e fazer o inferno recuar em pânico. Mas não ore mecanicamente, não repita apenas palavras vazias, ore com o coração completamente aberto, com fé inabalável, com determinação de um guerreiro que sabe que esta batalha já foi vencida na cruz e agora só está tomando posse da vitória. Se estiver sozinho, ore em voz alta, porque há poder na palavra proclamada, na declaração audível, no decreto vocal. E os demônios tremem quando ouvem um filho de Deus orando com autoridade. Se estiver em público e não puder falar alto, ore no seu interior, mas com a mesma intensidade, com a mesma fé, com a mesma determinação, porque Deus não está interessado no volume da voz, mas na sinceridade do coração. Toque seu coração agora, sinta o órgão físico batendo, reconheça que há vida ali, que enquanto há vida, há esperança, que Deus preservou seu fôlego até este momento, porque ainda tem muito a fazer através de você. E agora se prepare para a oração mais poderosa que você já fez na vida. A oração que vai mudar seu destino, que vai reescrever sua história, que vai transformar seu lamento em dança, e suas cinzas em diadema de beleza. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me prostro diante de Ti neste momento com um coração quebrantado e um espírito contrito, reconhecendo que tenho falhado, que tenho pecado, que tenho me afastado dos Teus caminhos, mas venho agora coberto pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz para pagar o preço pelos meus pecados e me dar acesso direto ao Teu trono de graça. Senhor Jesus, eu Te recebo novamente como meu Salvador e Senhor, renovo o meu pacto contigo, entrego tudo que sou e tudo que tenho nas Tuas mãos e clamo por uma intervenção sobrenatural na minha vida agora mesmo. São Miguel Arcanjo, em nome de Jesus eu Te convoco para esta batalha. Empunha tua espada flamejante e corta agora mesmo toda a cadeia que me prende ao vício que tem destruído minha vida. Quebra o jugo da escravidão que me faz voltar sempre para os mesmos pecados. Destrói os altares demoníacos que minha família levantou através de gerações, praticando feitiçaria, espiritismo, idolatria e todo tipo de abominação. Anula toda a palavra de maldição que foi pronunciada contra mim por pessoas que me odeiam e me invejam. Cancela todo o pacto demoníaco que foi feito em meu nome, sem meu conhecimento ou consentimento. Expulsa agora mesmo toda entidade maligna que tem habitado em minha casa, em meu corpo, em minha mente, trazendo opressão,
depressão, pensamentos suicidas, ansiedade paralisante e estabelece uma muralha de fogo ao meu redor que nenhuma flecha do inimigo possa atravessar. São Rafael Arcanjo, em nome de Jesus, eu clamo por ti para que tragas agora a cura completa que minha alma e meu corpo tanto necessitam. Cura as feridas emocionais causadas por abusos, rejeições, abandonos e traumas do passado que ainda sangram dentro de mim. Restaura minha autoestima destroçada, minha dignidade roubada, minha esperança perdida. Cura meu corpo de toda doença, enfermidade, dor crônica e limitação física. Restaura minhas finanças que foram devastadas pelas dívidas, pelos gastos compulsivos com o vício, pelas decisões erradas que tomei, e derrama sobre mim agora mesmo o óleo da alegria em lugar de pranto. Veste-me com mantos de louvor em lugar de espírito angustiado, conforme está prometido em Isaías 61, versículo 3. São Gabriel Arcanjo, em nome de Jesus eu te recebo como mensageiro do Altíssimo, trazendo agora a palavra profética, o decreto celestial. O anúncio do milagre que Deus preparou para mim desde antes da fundação do mundo. Abre meus ouvidos espirituais para ouvir claramente a voz do Pai, me direcionando nos próximos passos que devo dar. Revela-me as oportunidades divinas que Ele está colocando no meu caminho, mas que tenho sido cego para enxergar. Traz clareza mental para tomar as decisões corretas, sabedoria sobrenatural para administrar os recursos que Deus vai me dar. E anuncia agora sobre mim o decreto de restauração total, prosperidade abundante, saúde plena, família restaurada, propósito cumprido e destino realizado. Pai, eu decreto pelo poder do sangue de Jesus e pela autoridade do teu nome, que a partir de hoje minha história muda, que as cadeias estão quebradas, as portas estão abertas, os recursos estão liberados, a saúde está restaurada, a família está protegida, os inimigos estão derrotados e o teu propósito está sendo cumprido na minha vida. E eu não vou mais aceitar viver como escravo quando sou filho, como pobre quando sou herdeiro, como derrotado quando sou vitorioso, como doente quando, por suas pisaduras, fui sarado, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Portanto, me levanto agora da posição de vítima para a posição de vencedor, da posição de mendigo para a posição de príncipe, da posição de derrotado para a posição de mais que vencedor, através daquele que me amou e se entregou por mim. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu declaro: está consumado, está feito, está decretado, está estabelecido, e assim seja agora e para sempre. Amém e amém. Agora apenas permaneça ali por alguns minutos em silêncio adorador. Não saia correndo, não volte imediatamente para suas atividades normais. Dê tempo para o que acabou de acontecer no mundo espiritual se assentar no seu coração e na sua mente, porque algo extraordinário aconteceu que transcende completamente o entendimento humano. Dimensões foram acessadas, batalhas foram vencidas, decretos foram estabelecidos, e você precisa honrar esse momento sagrado com reverência e gratidão. Você sente? Há algo diferente agora. O peso que estava sobre seus ombros ficou mais leve. A angústia que apertava seu peito diminuiu. A esperança que estava morta começou a reviver. E isso não é psicológico, não é emocional apenas. É espiritual, é real, é tangível. É a manifestação do poder de Deus respondendo ao clamor sincero de um filho que decidiu buscar a face do Pai com tudo que tem. O que
vai acontecer agora, nas próximas horas, dias e semanas, vai surpreender você de formas que você nem imagina, porque quando você mobiliza os exércitos celestiais através da oração de autoridade, quando você se posiciona corretamente como filho de Deus e não como escravo do diabo, quando você invoca os poderosos guerreiros que o Altíssimo designou para lutar a seu favor, as coisas começam a se mover no invisível e logo se manifestam no visível. Você vai começar a ver portas se abrindo onde antes só havia muros, vai começar a receber recursos de lugares totalmente inesperados para pagar dívidas que pareciam impagáveis. Vai sentir a força do vício diminuindo dia após dia, até que finalmente você estará completamente livre. Vai experimentar paz onde antes só havia ansiedade. Vai ter clareza mental onde antes só havia confusão. Vai enxergar oportunidades onde antes só via problemas. E as pessoas ao seu redor vão começar a perceber que algo mudou em você, que há uma luz diferente nos seus olhos, uma autoridade diferente na sua voz, uma confiança diferente na sua postura, porque quando Deus restaura alguém, Ele não faz pela metade. Ele não deixa nenhuma área por curar. Ele transforma completamente de dentro para fora. Mas agora vem a parte mais importante, e não quero que você perca isso de jeito nenhum, porque de nada adianta receber a libertação, a cura, a restauração, se você não mantém isso, se você não protege o que Deus fez, se você volta para os mesmos lugares, as mesmas companhias, os mesmos hábitos que te levaram à destruição antes. Jesus contou uma parábola assustadora em Lucas 11, versículos 24 a 26, sobre um espírito imundo que sai de um homem e depois volta com outros 7 espíritos piores, encontra a casa vazia, varrida e adornada, e entra novamente, e o último estado daquele homem fica pior do que o primeiro. Você compreende o aviso? Não basta ser liberto, é preciso ser preenchido com o Espírito Santo. É preciso cultivar uma vida de oração constante, de leitura da palavra diária, de comunhão com outros crentes, de adoração genuína, de serviço ao reino, porque se você apenas remover o mal, mas não preencher o vazio com o bem, o mal voltará com força multiplicada e sua situação final será pior do que a inicial. Por isso, eu te desafio agora, faça um compromisso solene com Deus, de que você não vai apenas receber a bênção e continuar vivendo do mesmo jeito, mas que você vai buscar um relacionamento profundo e genuíno com Ele, que vai dedicar tempo de qualidade na sua presença todos os dias, que vai estudar sua palavra com diligência, que vai se conectar com uma igreja local saudável, onde você possa crescer espiritualmente e usar seus dons para abençoar outros, que vai se afastar radicalmente de tudo que alimentava seu pecado e seu vício, que vai cortar relacionamentos tóxicos que te puxam para baixo, que vai tomar decisões difíceis, mas necessárias para proteger o que Deus restaurou em você. Isso não é legalismo, não é religiosidade vazia, é sabedoria espiritual, é senso comum santificado, é entender que a guerra não terminou só porque você venceu uma batalha, e que o inimigo vai continuar procurando brechas para te atacar, mas enquanto você estiver coberto pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, equipado com a armadura de Deus, descrita em Efésios 6, e cercado pelos anjos guerreiros que foram ativados através das suas orações, você está mais do que protegido, você está invencível, porque nenhuma arma forjada contra você prosperará, conforme está escrito em Isaías 54, versículo 17. E agora, antes de encerrarmos, preciso fazer uma pergunta que vai determinar se tudo o que aconteceu aqui hoje vai realmente se consolidar ou se vai evaporar como névoa da manhã. O que você vai fazer com esta revelação? Vai guardar só para você ou vai compartilhar com outros que estão sofrendo do mesmo jeito que você sofria? Vai celebrar sua vitória egoisticamente ou vai se tornar um instrumento
de libertação na vida de outras pessoas? Porque o propósito de Deus, ao te restaurar, não é apenas para seu benefício pessoal, mas para que você se torne uma testemunha viva do seu poder. Um exemplo concreto de que Ele ainda faz milagres. Uma prova irrefutável de que nenhuma situação está além do alcance da sua graça. E quando você compartilha seu testemunho, quando você conta o que Deus fez por você, quando você ora pelas pessoas da mesma forma que eu orei por você hoje, você multiplica o impacto deste momento e se torna parte de um exército de vencedores que está sendo levantado para transformar nações inteiras. A eternidade vai revelar quantas vidas foram tocadas, porque você teve a coragem de compartilhar esta mensagem com alguém. Quantas famílias foram restauradas porque você não guardou só para si, mas passou adiante. Quantas almas foram salvas da destruição eterna porque você se tornou uma ponte pela qual a graça de Deus fluiu até elas. E esse é o verdadeiro significado de ser sal da terra e luz do mundo, conforme Jesus nos chamou em Mateus 5, versículos 13 e 14. Não é apenas receber bênçãos para nos sentirmos bem, mas é nos tornarmos canais de bênção através dos quais o rio de Deus transborda e alcança multidões sedentas. Então, não fique calado sobre o que aconteceu aqui hoje. Não esconda o milagre que você recebeu ou que está prestes a receber, mas proclame nas ruas, nas casas, nas igrejas, nas redes sociais, em todo lugar onde houver alguém precisando de esperança, de fé, de um testemunho autêntico de que Deus ainda está no trono e ainda faz o impossível acontecer na vida de quem crê. E se depois de tudo que foi dito aqui, depois de todas as orações que foram feitas, depois de toda a revelação que foi compartilhada, você ainda está com dúvidas, ainda está hesitante, ainda está se perguntando se isso vai funcionar para você, então eu te digo com toda a autoridade profética que o Espírito Santo me deu. Pare de duvidar e creia. Pare de questionar e haja. Pare de procurar mais um sinal e aceite que este aqui é o sinal. Este é o seu momento. Este é o tempo estabelecido por Deus para a sua restauração total. E se você deixar passar, vai se arrepender pelo resto da vida, porque ficará sempre se perguntando: e se eu tivesse crido? E se eu tivesse obedecido? E se eu tivesse dado o passo de fé? Você já parou para analisar as histórias mais impactantes da Bíblia e perceber que em cada uma delas havia um momento crucial onde a pessoa tinha que escolher entre a lógica humana e a fé divina? Abraão teve que escolher entre a segurança de sua terra natal e a promessa de uma terra que ele nunca tinha visto. Davi teve que escolher entre o raciocínio que dizia que uma criança não pode derrotar um gigante e a revelação de que o Deus que o livrou do leão e do urso também o livraria do filisteu. A viúva de Sarepta teve que escolher entre guardar a última refeição ou dar ao profeta e confiar que Deus multiplicaria. E em cada caso, quando a escolha da fé foi feita, o milagre se manifestou. O que Deus está esperando de você não é que você entenda completamente como Ele vai fazer, mas apenas que você confie que Ele vai fazer porque Ele prometeu. E Deus não é homem para que minta, conforme está escrito em Números 23, versículo 19. O evangelho que Jesus pregou era radical, era impossível, era ofensivo à lógica humana, e ele não tinha medo de fazer declarações como: tudo é possível ao que crê, em Marcos 9, versículo 23. Ou se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível, em Mateus 17, versículo 20. Essas não são promessas tímidas, são declarações explosivas de poder ilimitado disponível através da fé verdadeira, e se elas parecem boas demais para ser verdade, é porque nós medimos Deus pelo tamanho da nossa experiência, em vez de medir nossa experiência pelo tamanho do nosso Deus. Tem uma dimensão da vida,
cristã que a maioria nunca experimenta porque nunca ousam se aventurar para além da zona de conforto, onde milagres acontecem quando você sai do barco e pisa nas águas agitadas, confiando que Jesus não vai deixar você afundar, quando você dá o passo que não faz sentido porque Deus mandou dar, quando você semeia na escassez, acreditando que vai colher na abundância. É justamente nesse lugar de fé audaciosa que o céu se abre, as bênçãos se derramam, os anjos se movem, os demônios fogem, as doenças são curadas, as dívidas são canceladas, os vícios são quebrados, famílias são restauradas, destinos são transformados. Sabe por que muitos crentes vivem frustrados? Porque eles querem as bênçãos de uma vida de fé, mas sem pagar o preço da fé verdadeira, querem o milagre, mas sem o risco, querem a vitória, mas sem a batalha, e isso simplesmente não funciona, porque os princípios do reino são claros. Primeiro você morre, depois você ressuscita. Primeiro você perde sua vida, depois você a encontra. Primeiro você semeia com lágrimas, depois você colhe com júbilo. Primeiro você enfrenta o gigante, depois você usa a armadura dele como troféu. Não há atalho, não há forma de pular os processos que Deus estabeleceu para nos moldar e preparar para carregar o peso da glória que Ele quer nos dar. Então, se você está passando por processos difíceis agora, se você está sendo refinado no fogo, não desista, porque essa é a evidência de que Deus está te preparando para algo gigantesco que requer um nível de caráter que você está desenvolvendo através das adversidades. Não carregue esse peso de arrependimento, não viva no tormento do e se, mas se levante agora mesmo com determinação inabalável. Sacuda a poeira da derrota, vista-se com os mantos da vitória, empunhe o escudo da fé e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, e marche como o soldado vitorioso que você é em direção ao seu destino profético, porque o céu inteiro está torcendo por você, os anjos estão prontos para lutar a seu favor. O Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos 8, versículo 26. E o próprio Jesus Cristo está à direita do Pai, intercedendo por você sem cessar, conforme Hebreus 7, versículo 25. Então, você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. E a vitória já está garantida, só depende de você tomar posse dela pela fé. Agora pare por um momento e olhe para trás. Olhe para tudo que você já passou, todas as tempestades que tentaram te afundar, todos os ataques que o inimigo lançou contra você, todas as vezes que você pensou que não ia conseguir, que ia desistir, que era o fim, e mesmo assim você está aqui, vivo, respirando, lendo esta palavra. E sabe por quê? Porque há um propósito gigantesco na sua vida, que o inferno inteiro se uniu para tentar abortar, mas não conseguiu, não consegue e nunca vai conseguir, porque o que Deus determinou para você, nenhuma força das trevas pode cancelar, nenhum decreto de feitiçaria pode anular, nenhuma maldição geracional pode impedir. Você não chegou até aqui por acaso, não sobreviveu a tudo isso por sorte, não resistiu a tantos golpes por força própria. Foi a mão invisível de Deus te sustentando quando você nem percebia. Foram os anjos acampando ao seu redor quando você dormia angustiado. Foi o Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis quando você nem tinha mais forças para orar. E agora, neste momento divino, você está recebendo as ferramentas espirituais, o conhecimento de guerra, a revelação profética que vai te levar para o próximo nível. Eu quero que você entenda algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre tudo o que aconteceu até agora. Aquilo que você chamou de tragédia era, na verdade, preparação. Aquilo que você chamou de derrota era, na verdade, treinamento. Aquilo que você chamou de injustiça era, na verdade, posicionamento estratégico de Deus, te colocando exatamente onde Ele precisa que você esteja, para o que vem a seguir.
José teve que ser traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão, para depois se tornar governador do Egito e salvar nações inteiras da fome. Davi teve que fugir de Saul pelas cavernas, viver como foragido, ser perseguido injustamente, para ser moldado no caráter que seria necessário para reinar com sabedoria. Jó teve que perder tudo: saúde, riqueza, família, reputação, para depois receber em dobro e se tornar o maior testemunho de fidelidade a Deus, mesmo em meio ao sofrimento inexplicável. E você, filho amado, filha querida, também está sendo preparado para algo tão grande que, se Deus te mostrasse agora, você não acreditaria. Por isso, Ele está te treinando na fornalha, te refinando no fogo, te fortalecendo na adversidade, porque glória sem caráter é tragédia anunciada, e Ele te ama demais para te promover antes do tempo e ver você destruído pelo peso de uma unção que você ainda não está pronto para carregar. Então, respira fundo agora e agradece a Deus por cada luta, por cada lágrima, por cada noite de angústia, por cada momento de solidão, porque tudo isso estava te moldando, te formando, te preparando, te qualificando para o que está por vir. E quando chegar o tempo da sua exaltação, quando as portas se abrirem, quando a provisão chegar, quando a cura se manifestar, quando a família for restaurada, você vai olhar para trás e entender que tudo tinha um propósito divino, que nada foi em vão, que cada dor tinha uma razão, que cada deserto era necessário para te ensinar a depender totalmente de Deus e não da sua própria força. E a partir de hoje, você não vai mais viver na defensiva, se protegendo dos ataques, esperando o próximo golpe, vivendo com medo do que pode acontecer, porque agora você descobriu que tem à sua disposição os exércitos celestiais, os guerreiros angélicos, o poder dos 3 arcanjos que destroem toda a operação das trevas. E quando você aprende a guerrear dessa forma, quando você se posiciona com essa autoridade, quando você invoca essas forças celestiais com fé inabalável, você não está mais lutando para sobreviver. Você está marchando para conquistar. Você não está mais fugindo do inimigo. Você está perseguindo ele. Você não está mais na defensiva. Você está no ataque. E o reino das trevas inteiro treme quando um filho de Deus descobre verdadeiramente quem ele é em Cristo e o poder que está disponível através da intercessão dos santos guerreiros celestiais que Deus designou para lutar ao nosso lado. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.